Boa noite a todos. E sejamos todos nós bem-vindos. Sim, todos nós, porque nós nunca estamos sozinhos, né? Com muita alegria, mais uma vez, estamos aqui reunidos para gravarmos e estudarmos a obra Nosso Lar. E hoje nós vamos estudar o capítulo 10, intitulado No Bosque das Águas. Já agradecemos infinitamente ao nosso Senhor Jesus por esse momento em que Ele nos proporciona de estudo e reflexão. E agradecemos a espiritualidade amiga que aqui estão para nos auxiliar e nos inspirar nesse trabalho que nós realizamos em nome do nosso Mestre Jesus. Então sejamos todos nós bem-vindos. Se organize aí na sua casa, onde você está, coloque sua água. É sempre bom quando nós vamos iniciar um estudo, colocarmos a nossa água para que a espiritualidade possa aproveitar esse momento, colocar a medicação de que a gente tanto necessita, afinal, estamos vivendo momentos agora tão desafiadores que necessitamos sempre e muito mais ainda de uma assistência do mundo maior. Pegue sua canetinha, vamos marcando, anotando, porque estudar o Espiritismo de forma séria é sinônimo de comprometimento e compromisso com essa doutrina bendita. Vamos lá então, meus amigos, no Bosque das Águas. Vamos ver o nosso André Luiz, que está em companhia de Lísias. Lembra que você terá apenas a voz da tia, então nós estaremos aqui fazendo André Luiz, fazendo Lísia, fazendo narrador, mas que nós possamos aí receber essa assistência espiritual. Vamos lá. O narrador começa. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou, porque vocês lembram que o estudo passado, a confusão que foi na colônia Nosso Lar, por conta da alimentação. O povo estava, né, essa colônia transitória, e queriam continuar se alimentando de tudo que se alimentavam aqui na Terra. Diz, puxa vida, mas o cidadão está no mundo espiritual e não quer se adaptar a essa nova vida, né? Então o governador levou aproximadamente 30 anos, lembram disso? Para que tudo pudesse se normalizar. Então vamos lá. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou. Então, Lísias agora. Vamos ao grande reservatório da colônia? Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. A água, então você lembra que tudo que eles falam é uma forma de comparação, tá? Então, quando nós falamos em água aqui, a gente vai logo pensar na molécula da água. Então, nós não vamos pensar dessa forma em relação ao mundo espiritual, que é a molécula da água a qual nós conhecemos. Mas ele faz essa comparação, ele chama a água. E essa água, que nós aprendemos aqui a chamar de água, do mundo espiritual, esse local, é também resultado do fluido universal. Então lembra, gente, é bom quando a gente fica assim um pouco complicado, a gente estudar fluido do livro A Gênese de Allan Kardec. Tem um capítulo lá só retratando fluidos espirituais principalmente. Então nós precisamos estudar para nós entendermos. Então tudo tem origem no fluido universal, exceto o espírito. Por isso é que quando nós vamos estudar o livro dos espíritos, quando os espíritos respondem sobre a trindade universal, ele vai falar em Deus, espírito e matéria. Então, o Deus nosso Pai é criador do espírito e Deus nosso Pai é criador desse fluido universal, que é a base alimentar para todas as matérias, ok? É a base elementar, a base primária. Então, tudo que se tem é transformação desse fluido universal. Esse fluido universal, quem cria é Deus. Os demais é tudo co-criado, é co-criação. Então, vem Lísias, vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Então, olha o que ele diz, que verá que a água é quase
tudo em nossa estância de transição. Então, essa água, como ele disse que é tudo, né, na estância de transição, porque a colônia nosso lar é uma colônia de transição. Então, olha que interessante que ele diz, tudo, tudo, tudo. Ele diz, verá que a água é quase tudo em nossa estância. E essa água já é uma transformação do fluido cósmico. Tá? É a base de tudo que se fala em matéria. Então, você está dizendo, tia, então essa água ela é uma matéria? É, mas não tão densa quanto a nossa água aqui. Não é dessa forma, ok? Então, vamos lá. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou. Vamos ver o que Líser disse. Esperemos o aeróbus. E tem uma nota aqui do próprio André Luiz. O que é o aeróbus? Carro aéreo, que seria na Terra uma grande funicular, né? Algo puxado por cabos, tá? Como se fosse algo, esse funicular, parece assim um trem, né, mais ou menos, mas é algo puxado por cabos, tá? Funicular, algo puxado por cabos. Então, vamos lá. Esperemos o aeróbus. Mal me refazia da surpresa quando surgiu um grande carro. Aí você vai dizer, mas Conceição, por que eles não estão levitando? Meus amigos, lembra que essa é uma colônia de transição? Então, da mesma forma que nós temos trabalhadores que com certeza já sabem levitar, temos aí espíritos do tipo do nosso André Luiz, que está se recuperando e que ainda não sabe levitar. Então, a gente percebe um ato de caridade para com todos, para que ninguém se sinta menor ou maior que. Entendeu? Então, aí todos usam o aeróbus. Mal me refazia da surpresa, diz André Luiz, quando surgiu o grande carro, suspenso no solo, a uma altura de 5 metros, mais ou menos, então não era tão alto, né? E repleto de passageiros, olha aí, gente, não tinha ninguém em pé não, tava todo mundo sentado, acredito eu, né? Ao descer até nós, a maneira de um elevador terrestre, olha, ele faz a comparação, né? Então, descendo como um elevador mesmo. Examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra, constituída de material muito flexível. E aí, gente, a gente percebe, hoje nós temos aí um aparelhinho celular que ele consegue ser flexível. Não sei se você já viu isso. E é uma matéria. Gente, olha só que interessante isso aqui. Olha só que interessante. Essa obra aqui é do século passado, tá? Vamos lá. Então ele diz, não era máquina conhecida na Terra, constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, então vamos comparar aí como se fosse um trem, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda. Então, tinha muitas antenas sobre esse carro, como ele fala, que era uma máquina muito grande. Por isso é que ele foi chamado de funicular, porque era puxado por algo, que ele disse, parecendo ligados a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde, confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do serviço de trânsito e transporte da colônia Nosso Lar. Então, realmente, ele fica suspenso, mas ele está ali sendo puxado por fios, por cabos, que são invisíveis, tá ok? Olha que interessante, né, gente? Líser não me deu tempo a indagações. Acomodamos-nos convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado, entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas, né, ali, agrupadas no extenso percurso. Então, olha que interessante. Primeiro movimento, ele diz assim, que eles se assentaram convenientemente no recinto confortável e seguimos silenciosos. Gente, aqui fica uma crítica e ao mesmo tempo uma observação.
quando nós estamos em um coletivo, né, um transporte coletivo, seja ônibus, seja trem, seja o avião, tenhamos assim um pouco de respeito para com os demais irmãos. Então eu costumo dizer que a minha liberdade acaba a partir do momento que eu estou invadindo a liberdade do outro. Então a gente percebe pessoas que não têm absolutamente o mínimo respeito, fala muito alto, puxa às vezes um assunto desnecessário, às vezes você está tentando ler, a pessoa está querendo saber o que você está lendo. Então é algo tão absurdo, sabe? Eu acho que um mínimo, a gente pede com licença, se assenta ali, fique quietinho. Algumas pessoas às vezes dormem, roncam e joga a cabeça para cima da gente. É algo tão desagradável, nós deveríamos verdadeiramente aprendermos a estar em um coletivo, em um transporte coletivo, seja de que tipo for. É um ato não só de caridade, sabe, de respeito para com o outro. Então, às vezes, você está com alguém que você conhece e você fala tão alto e todos são obrigados a ouvir aquilo que você está falando. E, às vezes, tem pessoas que estão com dor de cabeça, que estão com uma enxaqueca. Às vezes, a pessoa não quer ouvir. Aí vai dizer bem assim, quem não quiser... Gente, não é assim. Quando nós falarmos em coletivo, nós temos que aprender verdadeiramente a respeitarmos uns aos outros. Isso, bom senso não faz mal a ninguém. E eu acho que quando se fala, em tudo que se fala em coletivo, se você está dentro da sua casa e ali é um coletivo, cada um faça a sua parte. E essa é a grande dificuldade da convivência doméstica. É porque nós não aprendemos a respeitar uns aos outros. Se tem um estudando, o outro está fazendo barulho, o outro está fazendo movimento, o outro está ligando som alto, e isso tudo vai irritando. Se um está cozinhando, o outro poderia estar ajudando, mas não, está sentado, só vendo a hora. Então, esse movimento realmente de viver em coletivo é um ato de respeito uns pelos outros. Não é verdade? Isso realmente nos falta. E eu não poderia deixar passar essa fala aqui de André Luiz, fazer questão em dizer, seguimos silenciosos. Porque André Luiz adora perguntar, mas ali ele, né, se colocou numa condição de observador em silêncio. E Lísias também. E ele diz que a velocidade era muito grande, né? Ele diz que experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos. Aí ele fala, a velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes nas construções agrupadas no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, olha o tamanho dessa colônia, 40 minutos em alta velocidade, 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros. Me convidou Lísias a descer, sorridente e calmo. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Olha, gente, eu já estou conseguindo até visualizar o espaço. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulinhas flores, deslizava um rio de grandes proporções. Gente, que coisa linda, né? A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Olha, gente, que lindo. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga, à maneira de pousos deliciosos, na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Olha que lindo, gente. Então a gente percebe que quem idealizou a colônia Nosso Lar, essa colônia de transição, já é alguém que carrega dentro de si, esse grupo carrega dentro de si a organização, a limpeza, o toque em cada parte,
dentro da necessidade. Se tem um sol, é necessário árvore para que proporcione sombra. Vamos colocar aqui uns bancos. Então, olha a delicadeza desses arquitetos. Então, nós temos aprendido que a nossa casa, o nosso lar, ele expressa quem somos. O nosso quarto, o nosso ambiente em que vivemos, a nossa cozinha onde nos alimentamos, retrata quem somos. Então, nós não conseguimos imaginar espíritos evoluídos bagunceiros. Espíritos evoluídos que não têm absolutamente higiene. Espíritos evoluídos que gritam, que berram, que falam. Então, a gente percebe que esse processo de evolução, ele acompanha a educação, o ser sóbrio verdadeiramente, o belo. Acho que isso tudo se resume no belo. É lindo isso aqui. Por isso é que ele diz, bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Notando o meu deslumbramento, Lísias explicou. Estamos no bosque das águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu oportunidade a perguntas nesse particular. Indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu. Por que ele ficou curioso? Então quer dizer que o povo namora aqui, vem para cá e se compromete em ir para a terra, casar, serem fiéis. Eu digo, tem muita gente aí que prometeu e não cumpriu, hein? Mas vamos lá. Então vamos ver. Um edifício de enormes proporções, esclareceu. Vamos ver. Continua Lísias. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal, rumo ao grande oceano, olha aqui, gente, de substâncias invisíveis para a Terra. Então, ele tem substâncias que para nós é totalmente o quê? Invisíveis. Rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Rumo ao grande oceano de substâncias. Nós estamos mergulhados no fluido universal. Alguém está enxergando? Invisíveis para a Terra. Então você observa esse rio, ele atende todas as necessidades do nosso lar. Então eles oferecem ali a sopa, é feito frutas, verduras, legumes, a própria água que é oferecida. Então é como se fosse a base de toda a alimentação deles. Mas vamos lá. Percebendo minha indagação íntima, acrescentou. Com efeito, a água aqui tem outra densidade, olha lá. Muito mais tênue, pura, quase fluídica. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei. Agora vem André. A que ministério está afeto o serviço de distribuição? Quem é o responsável em distribuir? Veio Lísias. Imagine que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Gente, quem é responsável pelo esse serviço de distribuição é o Ministério da União Divina. Lembra que ele falou da pureza da água? Quem teria maior capacidade
em atuar sobre essa água sem tirar essa pureza? Uai, quem está aqui, olha, no Ministério da União Divina. E ele diz que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Então, quem é responsável na distribuição é o Ministério da União Divina. E aí vem o André Luiz, ignorando como conciliar uma e outra coisa. Ministério da União fazendo serviço de distribuição da água, né? Que diz? Ulisses sorriu e respondeu prazenteiro. Na terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. É por isso, meus irmãos, que eu digo, vamos fazer um estudo, coloque a sua água. A água de nossa casa, ela tem as características, as propriedades dos moradores dessa casa. Então, você pode estar bebendo uma água pura, como você poderá estar bebendo uma água contaminada. Na terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água em nosso lar. Contudo, outros são os conhecimentos nos círculos religiosos do planeta. Ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Olha só, meus amigos. Vou repetir. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Veículo dos mais poderosos. Aqui, a água, né? Ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Há repartições, ou seja, existem repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Gente, olha só essa manipulação. Eles captam a luz do sol e o próprio magnetismo espiritual atuando sobre a água. Lembra que ainda há pouco nós falamos? Que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Fluido solar, né? Não deixa de ser uma energia, né? Qualquer natureza. E o fluido ele espiritual, né? O magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí na água suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar, com a pureza imprescindível. Quando que nós iremos, né, tomar essa consciência? Com a pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo,
No ponto longínquo, oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Olha, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Diz André, e nós também, eu estava embevecido com as explicações. No planeta, falou nosso André, jamais recebi elucidações desta natureza. Algum de nós já tínhamos recebido também? A gente já tinha pego um copo com água e olhar para a água com esse respeito? É água, gente, é condutor de energia. E se nós observarmos, a água também é a base de tudo. A gente precisa de água para fazer todos os nossos alimentos. A gente precisa de água para plantar, tem que regar. A gente precisa de água para viver. Quando nós falamos ainda há pouco que a água da nossa casa tem a característica, porque ela fica impregnada das vibrações dos moradores. Então pensa um ambiente de palavrões, de baixaria. E quando a gente fala, gente, está até comprovado isso. Nós tivemos um cientista, eu não recordo o nome dele, me perdoe, mas você com certeza já viu, em que ele fotografou os cristais da água que foi submetida à música clássica, da água que foi submetida a músicas pesadas, a palavrões, a orações. Ele pega aquela água, submete a música clássica, a música pesada, a palavrões, e aí ele congela e tira a foto dos cristais. E ele demonstra, ele comprova que os cristais tomam formas horrendas, submetida àquela água a palavrões, a agressividade, a violência. Então, gente, a nossa água da nossa casa, até mesmo o ambiente da nossa casa, está impregnado com aquilo que pensamos, com aquilo que estamos. Então, a gente às vezes entra numa instituição religiosa e diz, eu me sinto aqui tão bem, porque ali a maior grupo estão ali preocupados realmente em manter um padrão vibratório. Então, isso fica impregnado no ambiente, a gente sente essa paz. Mas o nosso lar poderia ser assim. A nossa casa poderia ser assim, se nós a respeitássemos. Porque quando se fala em templo de Deus, a gente vai adquirindo a consciência que o templo de Deus é o universo. Nós sempre estamos na presença de Deus. Então, que possamos respeitá-lo. No planeta, então, diz o nosso André, jamais recebi elucidações desta natureza. O homem, diz o nosso Lísia, é desatento há muitos séculos. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O mar equilibra o planeta. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. Aí vamos lembrar do próprio líquido amniótico ao qual nós estamos ali, iniciamos ali nesse processo, né? A chuva dá-lhe o pão. Gente, olha só, o elemento aquoso, a água, fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão, porque a chuva ela faz o movimento de regar todas as plantas, de regar a terra, o solo, um solo árido, não temos como plantar. A chuva dá-lhe o pão, o rio organiza-lhe a cidade. Nós aqui no Amazonas, que somos cercados por rio, tem cidades aqui isoladas, que só chega realmente se for de barco. Então, o rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor, que é a água, que nós possamos começar a copiar, gente. Compreenderá, então, que a água, como fluido criador, absorve
em cada lar as características mentais de seus moradores. Olha só aqui, gente. Absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega, arrasta os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas. Nociva. Então, você imagina o que é você beber água de uma residência onde ali existe a perversidade. Onde existe dentro daquele lar a sexolatria. Eu vou parar por aqui, gente, mas a gente sabe, vocês conseguem entender do que estamos falando. E aí você bebe aquela água, ela passa a ser nociva. Nociva. Eu me lembro, isso está no livro da Nena Galves, ela mesmo conta no livro, falando do período que ela esteve, décadas, convivendo com Francisco Cândido Xavier. O Francisco Cândido Xavier, quando ia para São Paulo, ficava na casa da dona Nena Galves, dela e do seu Galves. Tive a alegria de conhecê-la. Ela ainda está encarnada, está em São Paulo. Quando puder, eu vou lá novamente. Uma pessoa muito querida. Mas ela conta no livro, a qual ela me presenteou o livro, e infelizmente eu emprestei para alguém, esse alguém não me devolveu. E eu não lembro quem foi. É lindo, que retrata realmente a história de Chico, Nena Galves. Vou ficar devendo o título para vocês. Mas lá está escrito que ela, acompanhando o Chico naquelas visitas, e chegaram a uma casa, a um casebre, muito pobre, uma senhorinha muito simples, muito necessitada. E a senhorinha ofereceu água. Então, trouxe a água para a dona Nena. Quando a dona Nena olhou, a água suja. E ela pensou, a senhorinha primeiro deu na mão do Chico, o Chico ia dar para a Nena. Aí ela disse assim, ela pensou, eu não vou beber essa água. A água suja. Isso está no livro dela. E aí o Chico pega a água e olha para a Nena e disse, bebe, Nena, a água, bebe. E aí ela pegou, quando ela pegou a água estava cristalina. Olha aí o nosso Chico atuando sobre a água. Então, quando eu leio, sabe, esse livro da Nena, então, que eu adoro, pena que ele não está mais aqui, mas quando eu leio a biografia de Chico, quando eu leio essas histórias, quando eu busco até mesmo pelo canal do YouTube, e eu fico a imaginar, eu digo, meu Deus, nós espíritas não temos a consciência desse grande homem, dessa grande alma, que se vestiu de um mineiro simples e que trabalhou quase um século em prol dessa humanidade terrena. Esse era o nosso Chico Xavier. Então, bebe, Nena, bebe. Será nociva nas mãos perversas e útil nas mãos generosas. Olha o exemplo que nós contamos do Chico. E, quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. O próprio banho, gente, olha só, olha aqui, olha. Ela se torna um veículo da providência divina. O veículo é aquele que leva, aquele que transporta, absorvendo amarguras, ódios e ansiedade dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Basta a gente ver o
quanto um banho renova. Quando você está angustiado, quando você fez algo assim que você não está se sentindo bem, você carrega um desejo enorme de se banhar e você se sente limpo, né? Você tem aquela sensação de limpeza. Até mesmo o cansaço físico, quando você teve um dia muito atribulado, que você chega em casa, você quer tomar um banho, se refazer, não é verdade? Olha aí, ele faz esse movimento, né? Lavando-lhes a casa material, que é o corpo físico, e purificando-lhes a atmosfera íntima. Calou-se o interlocutor em atitude reverente, enquanto meus olhos fixavam a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Coisa linda, né, gente? Esse livro é maravilhoso, simples e grandioso. E assim nós finalizamos mais um capítulo, o capítulo 10, que nós acabamos de estudar, que é exatamente no bosque das águas. Agradecemos assim ao nosso Senhor Jesus, aos nossos amigos espirituais que aqui estão nos conduzindo e nos inspirando sempre nesse trabalho que nós realizamos em nome do nosso Senhor Jesus. E desejo a todos vocês e a todos nós muita paz, porque é através da paz do trabalho com Cristo que nós iremos adquirir a paz do Senhor. Um beijo enorme da tia e até o nosso próximo estudo, com a graça de Deus.